Eu sou a Patrícia e hoje venho apresentar o nosso artigo Precificação baseada em custos, uma abordagem na indústria alimentícia, tendo como autores Eusélia Paveglo Vieira, Daiane Casarotto Rutz, Patrícia Luiza Chu e Gustavo Ramos Pavão. Este artigo é oriundo do trabalho de conclusão de curso da autora Daiane. Este artigo traz a gestão de custos como uma área essencial da contabilidade, voltada à geração de indicadores e informações gerenciais para a tomada de decisão, permitindo às organizações acompanhar as suas metas e se adaptar a um mercado dinâmico e globalizado. Atua na eficiência operacional e no planejamento estratégico, assim ajustando-se às mudanças mercadológicas. Para a realização desse trabalho, utilizou-se os métodos de custeio por absorção, o qual considera todos os custos de produção, tanto os custos fixos quanto variáveis, e o custeio variável ou direto, que analisa apenas os custos variáveis, sendo um método de custeio gerencial. O problema de pesquisa é como a gestão de custos e de preços contribui com indicadores relevantes ao processo de gestão de uma indústria de alimentos e tem por objetivo desenvolver um sistema de custos e análise de preços com os respectivos indicadores relevantes ao gerenciamento de uma indústria alimentícia. E este trabalho se justifica, pois a gestão de custos é um instrumento essencial para a precificação e decisões estratégicas. A fundamentação teórica deste trabalho se dá na contabilidade de custos, gestão de custos e análise de preços, análise de custo, volume e resultado, nos quais foram utilizados diversos autores e estudos que estão descritos aqui neste slide. A empresa objeto deste estudo é a Sabor e Tradição, que atua no ramo de industrialização de produtos alimentícios, na produção de geleias e cucas e é localizada na cidade de Augusto Pestana, Rio Grande do Sul. Os nomes são todos fictícios, tanto da identificação da empresa quanto de seus administradores. A pesquisa é descritiva, qualitativa e estudo de caso, com coleta de dados por meio de visitas em loco, observação e entrevistas não estruturadas. Este trabalho foi desenvolvido em 4 etapas, iniciando com a descrição do processo de produção das geleias e das cucas. A segunda etapa foi a classificação entre grupos de sabores, tanto das cucas quanto das geleias, em sabores clássicos e sabores especiais. Após foi realizada a análise dos custos totais de todos os produtos, tanto pelo método de custeio por absorção e variável. E, por fim, foi realizada a precificação ideal para suprir todos os seus custos e despesas da empresa e, a partir disso, gerar o lucro da empresa e, assim, fazer a análise do custo, volume e resultado. Neste quadro, apresenta-se então o custo total, tanto pelo custeio por absorção e variável, das geleias especiais. Foram então separados por embalagens de tamanhos de 40 gramas, 260, 300 e 1000 gramas. Então, pode-se observar que a geleia de morango com pimenta, ela se destaca como a opção mais econômica entre as analisadas, apresentando um custo total de 20,34 no custeio por absorção. Os principais fatores de impacto no custo final são a matéria-prima e os custos indiretos. Este quadro demonstra o custo total das geleias clássicas por ambos os métodos de custeio. Pode-se verificar que a geleia de laranja, ela mantém-se como a geleia de maior custo na apresentação de 300 gramas. E a geleia de banana tem o menor custo dentro das geleias clássicas.
Este quadro apresenta o custo total das cucas clássicas por ambos os métodos de custeio. Então, pode-se verificar que as cucas tamanho G, como a de Cachemire, em ambos os métodos de custeio, ela tem o maior custo. Pelo custeio variável, o seu custo é de R$ 13,79. E já a cuca de menor custo é a de farofa, com R$ 8,18. Este quadro apresenta o custo total das cucas especiais pelos métodos de custeio por absorção e variável. Verifica-se que a cuca de frutas vermelhas com chocolate branco, ela apresenta o maior custo total na sua apresentação da embalagem tamanho G, isso em ambos os métodos de custeio. A cuca de ouro branco, ela tem a segunda posição de maior custo. Já a cuca de menor custo é a de Nutella, que apresenta o custo de 14,03 pelo método de custeio variável e de 18,95 pelo custeio por absorção. Para o cálculo do preço de venda das geleias especiais, tem-se uma variação significativa entre o maior e o menor preço de venda calculado das geleias de 1.000 gramas, que corresponde a R$ 31,09. A política de preços da empresa, ela adota valores uniformes para a maior parte dos seus sabores das geleias especiais, com exceção nas embalagens de 1.000 gramas, que tem uma diferenciação de R$ 45,00 para os sabores de abacaxi com pimenta e morango com pimenta, e R$ 49,00 para os sabores de frutas amarelas e frutas vermelhas. Então, comparando esse preço de venda calculado com o que efetivamente a empresa pratica, observa-se que os valores aplicados, eles se encontram abaixo do preço de venda que é considerado ideal. E a exceção das geleias de morango com pimenta é nas embalagens de 300 e 1.000 gramas, cujos preços de venda praticados são suficientes para atender a tanto a cobertura dos custos quanto a margem de lucro desejada. No cálculo do preço de venda das geleias clássicas, as embalagens de 300 gramas têm o maior preço de venda calculado, que corresponde à geleia de laranja, no valor de R$ 20,43. E o menor preço, a geleia de uva, no valor de R$ 18,50. Nos preços de venda que são praticados pela empresa, então se observa que se é adotada uma política padronizada de preços para todos os sabores, com diferenciação apenas em função do tamanho da embalagem. Comparando os preços de venda das geleias clássicas, não se verifica discrepâncias relevantes entre o preço de venda calculado e o preço de venda praticado pela empresa. A geleia de laranja, ela foi identificada como a de maior preço de venda. Esses resultados, eles indicam que a política de preços da empresa para esse grupo de produtos das geleias clássicas, ele se encontra próximo ao preço de venda ideal, que é suficiente para cobrir os seus custos e gerar o lucro desejado. O cálculo do preço de venda para as cucas clássicas verifica-se, então, que na embalagem de tamanho G, a diferença no preço de venda calculado entre a cuca de Cachemire de maior valor e a cuca de farofa de menor valor é de 12,46. Todos os sabores de cucas clássicas, eles são comercializados com valores capazes de cobrir integralmente os custos e despesas e ainda gerar lucro. Então, os preços praticados pela empresa, eles são uniformes. O que muda é o tamanho das embalagens e a sua apresentação. Então, nas cucas tamanho G, o preço de venda aplicado pela empresa, ele supera o preço de venda. E assim se indica que a margem de lucratividade é superior ao que foi projetado por meio do markup e também pela precificação adotada.
Cálculo de preço de venda para as cucas especiais, então se verifica uma variação expressiva no preço de venda calculado entre as cucas de embalagem tamanho G, com maior diferença entre a cuca de frutas vermelhas com chocolate branco e a cuca de Nutella, de R$ 26,65. Já nas cucas em fatia, esta variação ela é menor, de R$ 7,9. O preço de venda aplicado pela empresa para as fatias de cuca, ela se encontra compatível com o preço de venda ideal, garantindo assim a cobertura integral dos custos e despesas e ainda assim gerar lucro. Apuração da margem de contribuição unitária das geleias, se tem a geleia de abacaxi, que representa 15,34% do total da margem de contribuição. Após vem a geleia de frutas amarelas. E nas geleias clássicas, a geleia de laranja foi a que apresentou a melhor margem de contribuição unitária, de 12,26. E já a de uva representou a melhor margem de contribuição total, representando 8,62 do total da margem de contribuição das geleias. Isso devido à sua quantidade de vendas ser superior às demais geleias clássicas. O ponto de equilíbrio das geleias, ele se dá devido à variação do preço de venda calculado e aplicado pela empresa. E assim a empresa precisa fazer um esforço maior de venda dos seus produtos para equilibrar a receita e ter um faturamento capaz de cobrir os seus custos e assim gerar lucro. Então, a maior variação do ponto de equilíbrio é na geleia de frutas amarelas e nas frutas vermelhas, que são de 33 e 29 unidades, respectivamente. Na apuração da margem de contribuição das cucas, a menor margem de contribuição é da cuca de Cachemir, de 16,61, e a maior é a cuca de Nutella, de 25,87. Já na variação da cuca de frutas vermelhas com chocolate branco, a margem de contribuição unitária calculada é maior que a margem de contribuição praticada. Dentro dos sabores das cucas clássicas, a margem de contribuição, tanto unitária quanto total, com base no preço de venda aplicado pela empresa, é maior do que as margens de preço calculados. E isso ocorre, por exemplo, na cuca de farofa. Na apuração do ponto de equilíbrio das cucas, a cuca de frutas vermelhas com chocolate branco, com base no preço de venda que é aplicado pela empresa, precisa ser muito maior do que o ponto de equilíbrio a partir do preço de venda calculado, tendo uma variação de 15 unidades. Já as cucas clássicas, tanto nas clássicas quanto nas especiais, apresentam um ponto de equilíbrio menor quando analisado pelo preço de venda praticado pela empresa. Assim, se mostra que se as vendas ocorrerem com base nos preços das cucas já aplicados pela empresa atualmente, será necessário vender uma quantidade menor de cucas para cobrir os seus custos e também as suas despesas fixas, comparando então com o preço de venda calculado. Podemos concluir com esse trabalho que os resultados evidenciam a relevância da gestão de custos e preços na análise de custo-volume resultado para a gestão da empresa. Estas informações geradas por meio dos sistemas de custo e precificação possibilitaram uma avaliação da política de precificação atual da empresa, mensurar sua lucratividade por cada produto e gerar indicadores relevantes para a tomada de decisão mais assertiva.
Este estudo demonstrou como a contabilidade de custos pode ser um instrumento essencial para a gestão financeira das organizações, para se chegar ao preço de venda ideal e traçar estratégias para otimizar os resultados e reduzir custos. Assim, também otimizar os processos de produção, potencializar os resultados organizacionais e se destacar no mercado. Aqui se encontram as principais referências utilizadas para a realização desse trabalho. Agradeço pela atenção. Muito obrigada.